muito boa tarde a todos. Salve Jesus, salve Maria Santíssima, salve às 18 horas. Como sempre, para alguns já boa noite, para outros já é excelente madrugada. Mas o importante é que estamos aqui, na conexão com a espiritualidade, com Deus, com Maria Santíssima. Eu espero, meu irmão e minha irmã, que você pegue a sua água para e deixe aí, para que você possa ser fluidificado pela espiritualidade. Que, se você assim puder, feche seus olhos, entregue-se a esse momento tão ímpar para todos nós, para que deste modo possamos sentir a presença da espiritualidade dentro dos nossos lares, do local onde você estiver neste momento. E assim, nos Citações Luminosas, Dr. Bezerra de Menezes nos disse: o caminho estreito é a caridade vivida e sentida, praticada quando chamados ao bem aqueles que anseiam pelas mesmas condições que temos. E assim, meus irmãos e minhas irmãs, neste momento em que a humanidade une-se da terra e do céu da terra, a comungar a presença de Maria Santíssima, velando pela humanidade, eterna protetora, Santíssima Senhora, olhai por todos nós, nos caminhos onde estamos iluminando os nossos passos, com o amor do Cristo nascido em vós, para expurgar as chagas da humanidade. Ó Maria, Maria, Mãe de Jesus, conclamai todos ao amor, o amor que só a Mãe sabe amar. Amar uns aos outros, como Maria amou a todos, e perdoando aos que mal fizeram teu filho, demonstrando compaixão de um amor imenso para com todos. Amados irmãos, amem-se com o amor de Maria. Perdoe-se como Maria perdoou aos que trucidaram seu filho. Assim, sentirão a paz, sentirão-se protegidos por Maria, a Mãe de Jesus. A hora do Ângelus é a hora que o coração lhe chama. Entrem sempre na sintonia da vibração das 18 horas de cada dia, para encontrar a paz que se perde no distúrbio de cada dia. Quão misericordioso é o momento, tantos irmãos de todas as falanges, na hora da Ave Maria, a hora sublime, todos reverenciando ao cântico do amor, do perdão e da caridade. Viva Jesus, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. E agora, meus irmãos, que está se aproximando o momento das 18 horas, faça seu pedido a Maria Santíssima, a toda a espiritualidade. Na consagração da prece, na hora sagrada em que os anjos cantam em louvor a Nossa Senhora.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, porque bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, os seus filhos, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria Santíssima, escutai o clamor de vossos filhos e vossas filhas neste momento, e juntamente com Jesus, ajudai a todos que sofrem, os que estão nos hospitais, nos presídios, casas de repouso, abrigos, debaixo das marquises, esse filho e filha que perdeu o seu trabalho, seu sustento, esse empresário que está com tantos problemas, mãe, essa mãe, essa mulher que pede por todos que fazem parte da vida dela. Ajudai, Mãe, toda a humanidade sofredora. E assim ousamos nos dirigir ao vosso Filho Jesus. A grandeza da prece dominical do Pai Nosso nunca será devidamente compreendida por nós, que lhe recebemos as lições divinas. Cada palavra dentro dela tem a fulguração de sublime luz. De início, o Mestre Divino lança-lhe os fundamentos em Deus, ensinando que o Supremo Doador da vida deve constituir para todos nós o princípio e a finalidade de nossas tarefas. É necessário começar e continuar em Deus, associando nossos impulsos ao plano divino, a fim de que nosso trabalho não se perca no movimento ruinoso ou inútil. O Espírito Universal do Pai há de presidir-nos o mais humilde esforço na ação de pensar e falar, ensinar e fazer. Em seguida, como um simples adjetivo possessivo, o Mestre exalta a comunidade. Depois de Deus, a humanidade será o tema fundamental de nossas vidas. Compreenderemos as necessidades e as aflições, os males e as lutas de todos que nos cercam, ou estaremos segregados no egoísmo primitivo. Todos os triunfos e fracassos que iluminam e obscurecem a terra permanecem-nos de algum modo. Os soluços de um hemisfério repercutem no outro. A dor do vizinho é uma advertência para nossa casa. O erro de um irmão, examinado nos fundamentos, é igualmente nosso, porque somos componentes imperfeitos de uma sociedade menos perfeita, gerando causas perigosas e, por isso, tragédias e falha dos outros afetam-nos por dentro. Quando entendemos semelhante realidade, o imperioso do eu passa a incorporar-se por célula bendita à vida santificante. Sem amor a Deus e à humanidade, não estamos suficientemente seguros na oração. Pai nosso,
disse-nos Jesus para começar: Pai do Universo, nosso mundo. Sem nos associarmos ao propósito do Pai, na pequenina tarefa que nos permitiu executar, nossa prece será muitas vezes simples repetição do que eu quero, invariavelmente cheio de desejos, mas quase sempre vazio de sensatez e do amor. Amém. Pai Nosso de Emmanuel. E para a nossa reflexão desta noite, vamos falar um pouco sobre a caridade. Chamo-me caridade. Sou o caminho principal que conduz a Deus. Segue-me, porque eu sou a meta a que vos todos deveis visitar. Fiz nessa manhã o meu passeio habitual e com o coração magoado venho a dizer-vos: ó meus amigos e amigas, quantas misérias, quantas lágrimas, e quando tendes de fazer para secá-las todas? Inutilmente, tentei consolar as pobres mães, dizendo-lhes ao ouvido: coragem, há corações bondosos que velam por vós, que não vos vão abandoná-la. Tendes paciência, Deus existe, e vós sois as suas amadas, as suas eleitas. Elas pareciam ver-me e voltavam para mim os seus grandes olhos assustados. Eu lia em os seus pobres semblantes que o corpo, esse tirano do espírito, tinha fome, e que se as minhas palavras lhe tranquilizavam um pouco o coração, não lhe saciavam o estômago. Então eu repeti: coragem, coragem. E assim, uma pobre mãe, muito jovem, que amamentava uma criancinha, tomou-as no braço, ergueu-a no espaço vazio, como para que rogar que protegessem aquele pequeno e pobre ser, que só encontrava num seio estéril alimento insuficiente. Mais adiante, meus amigos e amigas, vi pobres velhos e velhas sem trabalho e logo sem abrigo, atormentados por todos os sofrimentos da necessidade, e envergados de sua miséria, não se atrevendo eles que jamais mendigavam a implorar a piedade dos passantes. Coração empolgado de compaixão, eu que nada tenho, me fiz mendiga para eles e vou para toda parte estimular a beneficência, inspirar bons pensamentos, os corações generosos e compassivos. Eis porque venho até vós, meus amigos e amigas, e vos digo: lá embaixo existem infelizes cuja cesta está sem pão, a lareira sem fogo, o fogão sem gás, o leito sem cobertas, sem alimentos. Não vos digo o que deveis fazer, deixo a iniciativa aos vossos bons corações, pois se eu vos ditasse a linha de conduta, não tereis o mérito de vossas boas ações. Eu vos digo somente:
sou a caridade. E vos estendo as mãos pelos vossos irmãos sofredores. Mas, se peço também, dou e muito, e vos convido para um grande festim, a árvore em que vós todos podereis saciar-vos. Vede como é bela, como está carregada de flores, de frutos. Ide e colhei. Tomai todos os frutos desta bela árvore, que se chama beneficência. Em todo lugar dos ramos que lhe arrancardes, porei todas as boas ações que fizerdes e levarei a árvore a Deus, para que Ele a carregue de novo, porque a beneficência é inesgotável. Segue-me, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, as minhas amigas, a fim de que eu vos possa contar entre o que se alistam sobre a minha bandeira e seres intrépidos. Eu vos conduzirei pela via da salvação, porque eu sou a caridade. E assim, agradecemos a Deus, à espiritualidade, por mais essa oportunidade, e que você sinta-se ricamente abençoado, que a presença de Deus permaneça em sua casa, pois depende de você. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Salve Jesus, salve Maria Santíssima e toda a espiritualidade que fluidificou essas águas. Até a próxima, meus irmãos e minhas irmãs.